E esse aqui é o corte do Kaká, gente. Faltando ainda 91, infelizmente. Vamos lá, gente. Depois desse eu vou ter que encerrar, que eu preciso descansar. Eu há 40 anos, acompanhei praticamente todos os casos importantes ali. E lá em fevereiro, 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia, eu disse, olha, pelo andar da carruagem, a gente consegue julgar isso em agosto. Vários colegas meus comentaram que não, era impossível, que teria 2 anos, 3 anos. E agora, olha só como é que são as coisas. Nós estamos com o processo pronto para ser julgado, correndo prazo para alegações finais. Por isso é que é grave, é mais grave ainda, o que está acontecendo especificamente em relação ao Eduardo Bolsonaro e à família Bolsonaro como um todo, né? Porque eu disse que esse processo seria julgado ainda no momento em que o ministro Barroso seria presidente. O processo está apto praticamente para ser julgado. Eu tenho a impressão que agora até meados de agosto, meio de agosto, deve ser julgado. Terminando o julgamento, nós teremos apenas os embargos de declaração. Ou seja, em setembro, no início, estará transitado em julgado. Esses Bolsonaro e esse grupo dele estará condenado e preso. E preso na Papuda, preso em Bangu 8. Então, esse movimento que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, junto com os irmãos, com o Flávio, e hoje a manifestação do Flávio, e os bolsonaristas mais próximos, inclusive o pai, é de um desespero absoluto. Mas nós temos que ter um cuidado enorme, porque eles estão preparando, pelo que estou notando e pelo que estamos todos nós, né? Nós temos um problema enorme agora, que é para tentar tumultuar, obstruir o processo no final e talvez conseguir um asilo político para o Bolsonaro. Porque com essa coisa que o Trump fez hoje, que para mim foi a coisa mais importante dos últimos tempos, inclusive para fazer com que o Lula seja reeleito, isso aí foi um presente para a esquerda brasileira, porque, veja bem, mesmo o cidadão que não é de esquerda, ninguém quer essa interferência absurda, ilegal, imoral, inconstitucional, que está tentando fazer no Brasil. Obrigado, Rubens. A minha visão... Qual Pix você mandou? Obrigado, querido. Faltam 60. Hoje eu conversei 61. muito sobre isso. É que isso foi um tiro no pé. Foi. O próprio Tarcísio, que estava se sentindo poderoso, ungido, o Tarcísio, claro, o que ele quer? Ele quer que o Bolsonaro seja preso. Ele sabe que o Bolsonaro vai ser preso. Ele torce para o Bolsonaro ser preso. Mas ele quer, evidentemente, ser o herdeiro de toda essa dificuldade enorme, técnica, moral, eu diria, política, que eles não estão nem aí. Só que, de repente, eu tiro no pé, né? Quer dizer, há uma indignação enorme por parte de todas as pessoas que têm um pingo de lucidez. Eu hoje brinquei, Pedro, fiz uma mensagenzinha, porque realmente eu conversei com 3 bolsonaristas da minha relação, antigos, que eu era advogado e tal, e disse, olha, a gente até topa não prender o Eduardo desde que você continue deixando ele falar lá nos Estados Unidos. Né? Fala mais, fala. Fala mais, deixa ele tomar conta e tal. Agora, isso é uma brincadeira, mas o fato em si é de uma seriedade inacreditável. Ele cometeu um crime transnacional, né, Kaká? Ele conseguiu, né? Ele está cometendo esse crime, eu já falei isso aqui, já escrevi sobre isso, desde o momento em que ele se dispõe a ser um deputado, ainda que estando licenciado e tal, ele querendo fazer, dizendo, afirmando, assumindo que ele mantém uma série de relações lá fora para poder interferir na justiça brasileira, é crime. E aí tem uma coisa interessante que a gente tem que notar. A gente sempre disse, eu mesmo disse várias vezes, que isso era um empáfia, que ele é um cara que não é ouvido, que ele é um Zé Mané e tal. Agora, o Trump está fazendo o que ele queria fazer, não por ele, é óbvio, está fazendo por causa das big techs. O Trump está querendo interferir no Brasil, evidentemente, não é por Bolsonaro. Bolsonaro é um motivo explicitado, mas é óbvio que é por causa dos interesses que ele tem nas empresas americanas. Então,
ele está cometendo crime, ele assume cometer crime, Eduardo Bolsonaro. Hoje eu vi, não li, mas eu ouvi de pessoas que o Flávio Bolsonaro foi na mesma linha. Veja bem, é o desespero de ver que o pai vai ser preso. Estou trabalhando, Benedito. Sob esse aspecto, é até louvável, entendeu? É verdade, eu sou advogado criminal. A hora que chega esse momento final do processo, há um ato desesperado, né? Só que, nesse caso específico, você movimenta o Brasil, você movimenta a economia brasileira. Esse tarifaço vai ter um efeito enorme, vai ser evidentemente levantado, mas mantido ou não, há um reflexo, inclusive até na economia em algumas áreas do Brasil. E essas pessoas, especialmente o Eduardo Bolsonaro, mas também os irmãos e tal, eles estão cometendo vários crimes. Sabe o que eu pergunto a vocês? É o seguinte: ao fim e ao cabo, o que essas pessoas estão fazendo? Estão interferindo na última fase do julgamento do Bolsonaro no Supremo e mais dos generais e tal. E aí, qual é a grande pergunta? Eu sou advogado criminal, sou contrário à prisão preventiva, salvo as prisões já com penas aplicadas, a não ser em momentos raríssimos em que há interferência no processo e tal. Mas nós estamos vivendo um momento, por incrível que possa parecer, que a prisão, ou pelo menos uma medida cautelar mais grave, é plenamente justificada. Mas você acredita nisso? Que nesse momento a prisão preventiva do Bolsonaro, por exemplo, que é o que está aqui, né? Olha, veja bem, o Poder Judiciário, eu sempre digo isso e já disse para vocês aqui, é um poder inerte, ele só age se for provocado. Agora, se nós estamos vivendo uma tentativa de interferência no final dos processos, e é um fato, nós estamos vivendo. O Eduardo Bolsonaro, o grupo dele foi lá para fora e estamos vendo o Trump, ainda que seja uma matéria de fundo, a gente sabe que é mais as questões das empresas, das big techs e tal, mas explicitadamente ele está dizendo: não mexa com o Bolsonaro, não condene Bolsonaro. E aí movimentou toda essa estrutura. Isso é caso se comprova, e está comprovado do meu ponto de vista, que quem está fazendo todo esse movimento é Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, juntamente com o pai. É óbvio que é caso de uma medida cautelar. Por quê? Porque se hoje Bolsonaro entrar na Embaixada Brasileira em Brasília, ele conseguirá asilo político. Aí tem um ponto que eu gosto de ser coerente em tudo na vida, tem um ponto que é fundamental. Eu sou contrário a uma jurisprudência que existe no Supremo que diz que, havendo risco de fuga ou tentativa de fuga, o cidadão pode ser preso. A jurisprudência anterior, que é a jurisprudência mais garantista, que eu concordo, sempre concordei com ela, que era um voto do ministro Pertence, ela dizia que a fuga era um direito. O cidadão vai ser preso e entende que há uma clara inconstitucionalidade ou ilegalidade na prisão, ele tem o direito de fugir. Eu sempre defendi isso e tenho que ser coerente. Mas essa não é mais a jurisprudência há anos do Supremo. O Supremo diz que, havendo risco de fuga ou tentativa de fuga, é motivo de prisão. Nesse caso, a tentativa de asilo político corresponde à fuga. Corresponde a fugir da legislação, da jurisdição, corresponde a fugir da decisão que o Supremo vai fazer. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.